meus amigos, meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos entrando aqui ao vivo nessa live da SEAC, da Sociedade Espírita Amor e Caridade, a qual recebemos o convite para participar desse mês festivo, onde a sociedade completa 15 anos de existência, de trabalho no bem. E desde já nós agradecemos os companheiros que dirigem esta Casa de Amor, o nosso companheiro Éder, a nossa companheira Josefa, que nos fizeram esse convite, nos permitindo, participar dessa festa espiritual. E hoje nós estamos fazendo aqui essa entrada para convidar os nossos irmãos para participarem conosco amanhã, através aqui do fanpage da SEAC, a partir das 20 horas. Estaremos aqui conversando com os nossos irmãos a respeito da fé espírita e a sua relação com a situação que estamos vivendo hoje, que é estar imerso nessa pandemia, que são as grandes aflições dos nossos dias. Então nós estamos muito felizes, desejando que esta casa prospere, que ela continue realizando, promovendo o bem, oferecendo a todos oportunidade de estudar, de conhecer a doutrina espírita. Esta casa ela está situada no município de São Gonçalo, enquanto nós, através desta live, estamos falando aqui diretamente da cidade de Guapimirim. Então nós ficamos muito honrados pelo convite e esperamos que todos aqueles que possam e queiram nos acompanhar amanhã, para nós será uma grande alegria, uma grande honra poder acompanhar os comentários, as colocações que serão feitas, que possivelmente nós as responderemos, as comentaremos também ao final da nossa apresentação. Então eu quero deixar aqui o nosso abraço e um até amanhã e uma boa noite a todos. Muita paz. Boa noite, nós estamos iniciando então o estudo de hoje. Nós vamos começar com a leitura de página do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 80. Como sofres? Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiosamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Vemos os que recebem a calúnia transmitindo-a aos vizinhos. Os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam. E os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal. Não são poucos os que batem a porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor somente porque resolveu ele chamar-nos às contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem
no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, visualizando a imagem de Jesus. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos juntos, apesar da distância física. Agradecemos, Senhor, pelo esse momento que estamos passando de isolamento social, que possamos ter sabedoria para entender as dificuldades, aproveitar os momentos em família, aproveitar os momentos de autorreflexão, que os nossos amigos espirituais possam nesse momento estar juntos de nós, nos nossos lares, que toda a humanidade possa receber suas bênçãos, sua luz. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Que a paz do nosso divino amigo e mestre Jesus nos ampare nesta hora. Nós queremos dizer inicialmente da nossa imensa alegria de poder compartilhar neste momento com os nossos irmãos que estão nos acompanhando agora e desde já agradecendo a casa, o SEAC, a Sociedade Espírita Amor e Caridade de São Gonçalo, que nos ofertou esta oportunidade de dialogar com os nossos irmãos e neste mês tão especial da casa, que se comemora os 15 anos de sua fundação. 15 anos de trabalho da doce Casa Espírita. Muitos de nós estamos realmente sentindo a falta da Casa Espírita, dos abraços fraternos, do diálogo amigo, do sorriso sincero, dos estudos que nos esclarece e ilumina os nossos corações, daqueles encontros dos nossos afazeres, das tarefas que assumimos na Casa Espírita. A Casa Espírita, meus irmãos, é este farol a projetar luz para o futuro. Eu costumo dizer que a Casa Espírita é um verdadeiro oásis nesse deserto de aflições que estamos vivendo aos nossos dias. Quantas vezes acordamos com muitas dificuldades, enfrentamos problemas durante o nosso dia, e quando estamos em nossa reunião espírita, envolvidos na ambiência espiritual da casa, nós nos acomodamos melhor, nós nos asserenamos, nos tranquilizamos em face das diversas bênçãos que são prodigalizadas a todos que ali se encontram. Aquela ambiência positiva, aqueles fluidos curadores, consoladores. Então a Casa Espírita, ela é extremamente importante. E hoje, em razão desse afastamento social, dessa pandemia que estamos vivendo, quantos de nós, e aí eu digo por mim mesmo, estamos sentindo muita falta desse contato mais direto. E, em razão disso, nós agradecemos muito a tecnologia que nos permite, ainda de que distante em corpo, mas em mente e em espírito, poder estarmos agora conversando com os nossos irmãos. Nós estamos muito felizes e desde já agradecemos, mais uma vez, o convite desse casal tão amigo, que representam um corpo trabalhador da casa, o Éder e a Josefa, que nós vai aqui desde já o nosso abraço e a nossa gratidão por esta oportunidade. Muito bem. A página que a Mariana, nossa filha, leu como introdução, de fato não foi o acaso. Toda quarta-feira, às 19 horas, nós fazemos o nosso culto do Evangelho no lar. E
seguimos, página a página, semana a semana, a sequência elaborada nesta obra Vinha de Luz, que está aqui conosco, de Emmanuel. E a lição que ela leu foi exatamente a lição 80. Como sofres? É uma pergunta que Emmanuel faz. E hoje, exatamente hoje, foi esta página, na sequência que nós lemos naturalmente, caiu. E eu resolvi aproveitar o nosso estudo que fizemos ainda há pouco aqui com a nossa família sobre esse assunto. Aliás, esse assunto é recorrente aos nossos dias, né? Temos visto diversas palestras, diversas lives, companheiros, não só espíritas, mas também das diversas denominações religiosas que estão tratando sobre o que está acontecendo. Obviamente que cada religião interpreta e direciona a sua posição de acordo com os seus postulados doutrinários. Mas quanto a nós espíritas, que dizemos ter a fé raciocinada, nós precisamos enfrentar essa situação de uma maneira mais inteligente, mais edificante, se é que isso aí é possível nesta hora. Durante o nosso culto, nós lembrávamos de uma passagem do Evangelho que Jesus diz que no mundo só tereis aflições. E vamos encontrar no Evangelho, em outro momento, solicitando que todos nós demos graças a Deus por tudo. Ou seja, que a gente dá graças em tudo. Como difícil isso, não é, companheiros? Num momento como este, nós darmos graças a Deus, que estamos recolhidos em nossos lares, em razão do que está se passando na humanidade inteira. Né? E qual é a visão proposta disso? O instrumento, a ferramenta que temos para esse enfrentamento é a fé. E aí cada denominação expressa a sua fé em conformidade com o entendimento doutrinário daquela determinada religião. Mas falar de fé é uma situação muito difícil. E estamos falando aqui sobre fé, mas veja que aqueles companheiros que ombrearam com Jesus, dando os testemunhos da hora, e que no momento mais grave do testemunho de Jesus, no Gólgota, quando ele será crucificado, quem estava dos discípulos? Quem o acompanhava naquela hora? Somente João, o discípulo, o apóstolo mais novo de Jesus. Ao lado dele, as Marias, Magdala e de Nazaré, a Maria de Nazaré, sua mãe. Então, o próprio Pedro, que mais tarde viria a se tornar o grande pilar do colégio apostólico, negou Jesus 3 vezes. Se fala muito dele, mas onde estavam os demais? Não há registros. O fato é que todos temeram por suas vidas. Então, nós vamos observar o próprio Paulo, um dos maiores divulgadores do Evangelho de Jesus, podemos assim dizer. Ele também teve dificuldades com relação a viver essa fé. Ele diz, numa das suas cartas a Romanos, a Gálatas, se não me engano, de que aquilo que ele queria fazer, isso ele ainda não fazia. Mas aquilo que ele sabia que não devia mais fazer, é que ele acabava fazendo. Ou seja, ele estava em luta. Ele sabia que aquilo não era mais conveniente, mas ainda assim, era o que eles faziam. Era o que o homem velho vinha rotineiramente produzindo, em forma de pensamentos, de sentimentos e de atos. Então ele estava em luta. E também, o mesmo Paulo vai escrever mais na frente a Romanos e dizer que já não era mais ele que vivia, e sim o Cristo que habitava nele.
Ele havia vencido aquela grande luta contra si mesmo, na representação do homem velho. Então nós também temos as nossas dificuldades. Às vezes nós pensamos que realmente temos uma fé robusta, alicerçada na razão, no entendimento. E a gente pensa, de fato, que nada nos abalará. E somente a hora que chega o testemunho é que a gente realmente vamos nos dar conta das nossas fragilidades. Isso ainda estamos assim, não somos, ainda estamos assim. Mas a fé, o que é a fé? Senão um sentido que cada um traz em si em acreditar em algo, na certeza absoluta de se chegar ao objetivo. Isso é uma das definições que iremos encontrar por aí. Que fé é acreditar, é ter a convicção absoluta, uma crença em algo que você acredita que conseguirá. Mas a fé, ela é abstrata. Ela não pode ser medida. Não há nenhum instrumento que se possa aferir o tamanho, a quantidade de fé que cada um de nós tem. Ela só poderá ser medida, aferida, no momento que estejamos como agora, no momento que teremos que dar o nosso testemunho. Então a fé é esse instrumento, é esse Wi-Fi divino, que nos permite em qualquer momento, em qualquer lugar, sintonizarmos com Jesus. E a beleza disso, que contrariamente às nossas Wi-Fi que nos conecta, às redes sociais, o Wi-Fi divino não tem senha. Basta o querer. Né? E um dos instrumentos primeiros no exercício desse Wi-Fi divino é a prece. E que quantos nós que nos desesperamos e dispensamos esse grande instrumento da prece num momento como este. Às vezes, nós desconhecemos o poder dessa fé, que se expressa no poder da prece, que está lá trabalhado no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando vai falar da fé. E nós vamos encontrar no seu capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas, exatamente um estudo sobre o poder da fé. E lá vamos encontrar outras citações. Esse capítulo é rico em informações para nos auxiliar neste momento. Então a fé tem um poder fantástico. Jesus fez uma afirmação. Diz ele: se tiveres fé, poderás fazer grandes coisas. Não é pequenas coisas, grandes coisas. O que seria uma grande coisa agora, neste momento de reclusão social? O que nós podemos contribuir? Se estamos impedidos até de circular na cidade, de sair das nossas casas, pelo menos essa é a orientação dos órgãos, né, de saúde, da Secretaria de Saúde, enfim. Então nós estamos fazendo esse esforço de evitar sair. Então na minha casa, agora, como estamos? O que eu posso fazer? Então, às vezes, nós desconhecemos o poder da nossa fé, o poder da prece, de emitir um pensamento diferente, positivo. Meus amigos, isso não é de agora. Há muito que a sociedade está imersa no psiquismo coletivo doente, pessimista. Muitas pessoas e é lamentável constatar que algumas dessas pessoas sejam espíritas, que acreditam que não tem mais jeito. Já perderam a esperança de que esta humanidade não tem mais jeito. E que o fato de estarmos passando por essa situação grave agora, desses desencarnes coletivos por todo o nosso planeta, é fato, é inegável, é verdade. Mas que seria, né? O início do fim.
Não é essa a informação que os espíritos trouxeram a Kardec e se encontra nos registros das obras básicas do codificador. Não há o fim, é apenas uma transformação. E a pandemia talvez seja um desses instrumentos de asepsia da humanidade. Porque na mesma hora, no mesmo momento, em cada dia, e não foi agora com essa pandemia, em todos os dias de todos os tempos, desencarnam milhares e milhares de pessoas todos os dias por este mundo afora. Mas também, em todo o mundo, no planeta inteiro, todos os dias, reencarnam-se espíritos. Então essa renovação espiritual ela é permanente. E agora, de uma forma mais intensa, está se dando. Porque o planeta precisa caminhar, evoluir, progredir, sair de uma condição para uma outra melhor. Nós temos acompanhado, de pelo menos 2 décadas para cá, os espíritos repetidamente tratando desse assunto. Mas não podemos esquecer que o primeiro que tratou dessa questão foi o próprio codificador Allan Kardec, no último livro do Pentateuco Kardeciano, na sua 5ª obra, A Gênese Espírita, no seu capítulo 18, São Chegados os Tempos. E ele vai nos apresentar esse capítulo subdividido em 2 itens. O primeiro, sinais dos tempos. Exatamente o que nós estamos passando hoje. Tudo que está lá é o que nós estamos vivendo hoje. E depois ele encerra a sua obra, pelo menos enquanto encarnado, com o último item do capítulo 18 da Gênese, Geração Nova. Ali o codificador nos trará informações exatamente dessa modificação, mudança de patamar espiritual da Terra, e isso forçosamente passa pela renovação de espíritos que compõem a humanidade terrena. Então tudo que estamos aqui hoje, agora, neste momento, desenvolvendo, elaborando através das inspirações que chegam, serve exatamente para fundamentar a nossa fé. O entendimento que a gente tem de tudo isso. Não é? Então a fé espírita, ela é norteada exatamente por essas concepções, por esses conhecimentos, pelo conhecimento das leis naturais que regem a vida, não só em nosso planeta, mas no universo inteiro, que estão lá de forma sintetizada, apresentada em 10 leis, as chamadas leis morais ou leis naturais, que são as divinas. Então essa fé que nós estamos hoje aqui tentando trazer para os nossos companheiros, é uma fé que ela tem desdobramentos positivos em nós. Por exemplo, a fé ela nos faculta, por exemplo, uma certa tranquilidade. Porque quem tem fé, quem tem confiança, não se desespera. O desesperado é aquele que perdeu a esperança. E no capítulo que nós citamos inicialmente, o capítulo 19, do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas, dos itens que nós vamos estudar lá é a fé, 2 pontos, mãe da esperança e da caridade. Às vezes, a gente ouve de companheiros que a esperança é a última que morre. Mas para quem tem fé, a esperança não morre nunca, meus irmãos. Porque a fé é a mãe da esperança, mas também é da caridade. Essas 2 irmãs que precisam andar juntas. Então a fé, ela nos dá um entendimento que nos dá essa tranquilidade, esta serenidade, esta harmonia corporal. Porque quando nós nos descompensamos, quando estamos aflitos, até o nosso corpo, essas aflições reagem sobre o nosso corpo, trazendo-nos
uma desorganização generalizada. Ficamos, né? Ofegantes, o coração bate acelerado. Então a fé, ela vai nos dar essa serenidade, essa tranquilidade. Mas ela também vai nos dar também esta confiança. A confiança nos dá força. Quem confia tem força, né? Então, o tamanho desta confiança tem uma relação direta com o tamanho da nossa fé. Quanto mais fé, mais confiança, mais força. Não é isso? E então nós vemos aqui também que essa serenidade mental nos permite fazer uma avaliação de acordo com aquilo que nós temos aprendido até aqui, de uma forma assim mais tranquila. Que a gente possa extrair deste momento, desses fatos, dessas intercorrências, dessas aflições generalizadas, provindas não só por essa pandemia, mas as aflições de todos os dias. Porque o que é aflição? É tudo aquilo que nos tira da nossa zona de conforto. Então, por exemplo, o medo, o receio, a incerteza gera-nos aflição. O desemprego gera aflição. Então aí tem várias formas dessas aflições nos alcançarem. O desencarne. E agora a enfermidade. Então hoje nós estamos vivendo uma sociedade aflita, de uma contingente enorme de desesperados. E nós, espíritas, precisamos levar essa palavra de esperança, de fé, porque nós sabemos que tudo isso passará cedo ou tarde. Vamos orar para que passe o mais rápido possível. Outra questão também que tratamos em nosso culto hoje foi as diversas colocações que temos acompanhado de diversos companheiros espíritas, mas também daqueles que professam outras religiões, afirmando de que nós, se referindo à sociedade, à humanidade inteira, se modificará, será outra depois que a pandemia passar. Novos valores, novos conceitos, possivelmente surgirão. A pergunta que fica é, em que quantidade isso atingirá a humanidade? Quantos de nós, de fato, seremos pessoas diferentes depois que isso tudo passar? O que nós desejamos, e eu espero que todos que estejam nos acompanhando agora desejam, é que a maioria, pelo menos, possa fazer esse período de reflexão e tirar proveito. Mas, sinceramente, será que a maioria se tornará diferente, pessoas melhores, mais consciente? Passaremos a valorizar a família, os amigos, a saúde, o lar, o emprego, tudo isso, será que nós vamos valorizar? Porque essa é uma oportunidade para a gente repensar a nossa vida, né? De buscar, listar o que temos feito, o que temos buscado com objetivo, prioritariamente. O que era importante, ou o que permanece ainda, continua sendo importante em nossas vidas. O que temos valorizado? O que temos buscado como meta, como objetivo? Então a doutrina espírita, ela não nos convida a isso agora. Todos aqueles que, por alguma razão, chegaram até o espiritismo, frequentam uma casa espírita, estudam o espiritismo, porque isso é outro fato.
infelizmente, conheço muitos espíritas, não são poucos, que são espíritas de frequentar palestras públicas, que é muito bom, mas que nós precisamos dar um passo além. Nós apenas estamos repetindo o comportamento. O fato de frequentarmos reuniões de palestras públicas, de tomarmos o nosso passe, a água fluidificada, não resolve a nossa vida. O que vai resolver a nossa vida para melhor é o que vamos fazer depois que saímos da casa espírita. É como eu me comporto com a minha família, com os meus amigos do meu bairro, dos meus vizinhos, no trabalho, no meio social, nos grupos sociais da quais eu participo. Como eu me comporto, é isso que vai fazer a diferença. Então, aqueles que, além das palestras públicas, o que é muito bom, volto a dizer, e necessário, mas também procuram organizar o seu tempo para poder participar dos grupos de estudos regulares que todas as casas espíritas têm. Obviamente que nesses grupos, o conceito espírita, ele vai tomando uma dimensão, a possibilidade de nós adquirirmos entendimento em grupos de estudo é muito maior, de você consolidar um entendimento, obviamente que é maior. E o fato é que, se nós tivéssemos condições de fazer um percentual, de apresentar um percentual do número de espíritas que existem hoje no Brasil e o número de espíritas que estudam a doutrina espírita, eu acredito que esse percentual seria bem baixo em relação ao todo, que são milhões e milhões e milhões de pessoas hoje espíritas. Então essa é a grande questão que nós precisamos enfrentar, né? Enquanto muitos estão desesperados, nós temos que ter uma palavra amiga que possa confortar. Nós somos representantes do Consolador prometido por Jesus. Nós precisamos, após a fase de ser consolado, nos tornarmos consoladores. De sermos capazes de ter um ouvido, de ouvir a dor e o lamento de alguém nesta hora tão difícil. Mas passada essa pandemia, essas horas difíceis continuarão a visitar todos os lares. Porque esta é a natureza do planeta que habitamos, de expiações e de provas. Ninguém, absolutamente ninguém, está isento de passar por aflição. E o interessante é que nós vamos encontrar, quando Jesus, no Sermão do Monte, nos traz as bem-aventuranças, a qual uma delas é tratada no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aflitos. Tomado ao pé da letra, bem-aventurado é o espírito feliz. Tomado ao pé da letra, para ser feliz temos que sofrer. Alguns chegam ao absurdo de dizer para nós, isso já tivemos essa experiência de um companheiro não espírita, amigo nosso, colaborador onde nós trabalhávamos, de dizer para mim, os espíritas, vocês gostam muito de sofrer. Quem disse que nós gostamos de sofrer? Ninguém gosta de sofrer, meus irmãos. Todos nós gostaríamos de ter a melhor família, o melhor lar, saúde, emprego, remuneração boa. Todos nós queremos isso. Então, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo veio nos mostrar o que Jesus queria dizer com isso. Que não basta sofrer. É preciso saber sofrer, passar pela dor. É preciso saber. Porque o bem-aventurado serão somente aqueles que saibam transpor este momento, extraindo desses fatos, dessas situações aflitivas, experiência, para que possa engrandecer
a nós espíritos. E lá neste capítulo 5 do Evangelho, fala-nos de dois tipos de aflições. Aquelas que decorrem das nossas experiências reencarnatórias, ou seja, aquilo que nós já vivemos, e que hoje, de forma impositiva, pelo impositivo da lei, de causa e efeito, nós hoje estamos repercutindo essas dores em face daquilo que produzimos lá atrás. Mas, se nós formos lá consultar esse capítulo 5, nós vamos verificar também que há as causas atuais das nossas aflições. Essa desesperança, tudo isso são causas que nós estamos produzindo hoje. Não tem nada a ver com o nosso passado. Aliás, nós espíritas, quando estudamos as questões basilares do espiritismo, está lá a reencarnação. E normalmente, via de regra, nós estudamos reencarnação olhando para o retrovisor. Nós temos que estudar a reencarnação olhando para o para-brisa, olhando para a frente do carro. Para frente, para o futuro. Porque aquilo que nós, ainda que estudemos e saibamos das causas que nós mesmos produzimos, porque isso nos trará responsabilidade sobre nós mesmos. Nós precisamos entender esse processo. Mas nós temos que parar de olhar para trás. E às vezes conhecemos pessoas, né, que ficam repetindo coisas tipo: eu joguei pedra na cruz. Talvez tenhamos jogado sim. Mas olha, como vamos lembrar o nosso saudoso Chico, que dizia: aquilo que eu fiz eu não posso mudar, mas eu posso mudar hoje para que possa refletir no meu futuro. Então a reencarnação precisa olhar sob o ponto de vista do amanhã. Então tudo que nós estamos vivendo hoje, forçosamente repetirá no dia de amanhã. Então a reencarnação serve para projetar o nosso futuro e não apenas ficar olhando para o nosso passado. Né? Outra questão importante também para avaliação sobre esse tema é que lá no capítulo 19 também do Evangelho, a fé que transporta montanhas, nós vamos encontrar lá um estudo da fé divina e da fé humana. Né? Então, a gente, às vezes, necessário, nós ficamos pedindo coisas a Deus. E é importante que peçamos. Há aqueles que pensam: mas Deus sabe tudo. Qual a necessidade de eu orar e pedir, se Ele sabe das minhas necessidades? O fato de pedir, meus irmãos, é o exercício da humildade. De reconhecer a grandeza de Deus, da sua misericórdia. É um exercício. E a humildade, dizem os Espíritos, é a grande porta que se abre e dá acesso para todas as demais virtudes. Então, é o antídoto ao nosso orgulho. Assim como a caridade é o antídoto ao egoísmo. Por isso que nós não podemos deixar de considerar esse exercitar de humildade. Então nós precisamos sim orar a Deus, e lá no Evangelho também vamos encontrar que a prece, ela tem esses três aspectos: o pedir, o louvar e agradecer. Ainda que a gente peça mais do que agradeça, não é? E especialmente agora, em tudo dai graças, nos convida o Evangelho. Mas de fato, nós temos uma grande dificuldade de agradecer pela dor, pela dificuldade, pela enfermidade. Mas nós estamos num processo permanente de aperfeiçoamento. Assim como a natureza não dá saltos, nós também não. Fazemos parte desta natureza, não é? Então, quantas encarnações, quantos milênios talvez, nós pautamos o nosso psiquismo na revolta, na insatisfação. E agora, pelo fato de sermos espíritas, não será do dia para a noite, numa encarnação apenas, que
que nós vamos resolver todos esses conflitos existenciais que trazemos em nós, em nossos registros da nossa consciência. Mas nós sabemos que é um processo. Então, o exercício da humildade, precisamos pedir a Deus. É a fé divina. É a confiança em Jesus. É a confiança nos benfeitores, nesses amigos espirituais, que estão sempre dispostos a socorrer aquele que se coloca em condições para receber esse auxílio mais direto. Ainda que saibamos que mesmo aqueles que se comprazem no mal, que estão aí prodigalizando o mal nessa nossa sociedade, esses também são ajudados. Cedo ou tarde, a sua mente, o seu coração será tocado e eles despertarão para uma nova necessidade de refazerem os seus caminhos em busca da paz e da felicidade. Mas também lá nesse capítulo fala da fé humana. Jesus diz assim: busque e achareis. Bata, para que a porta se abra. Jesus está nos convidando a um ato, a uma ação. Então essa parte, os Espíritos não farão por nós. Esta parte, Jesus, nem Deus, nem ninguém fará por nós. É da nossa responsabilidade. Né? Então essa fé, ela precisa ser movimentada, posta em ação. É a fé humana. É a gente despertar para as possibilidades de nós mesmos. Leon Denis, numa das suas obras memoráveis, o livro intitulado O Problema do Ser e do Destino, nas novas edições não tem mais a dor. Sempre teve, agora tirar a dor. Segundo algumas informações que tivemos, em seu original francês não consta a dor. Então, O Problema do Ser e do Destino. Esta obra, ela se organiza em 3 partes. E a última parte desta obra, Leon Denis trata das potências da alma. E ele vai falar, ele vai dizer que a vontade é a maior potência do espírito. Que todo o desenvolvimento de todas as demais potências do espírito depende da vontade. Então nós precisamos exercitar essa vontade, né? De colocar a serviço, de dar o passo. A vontade se expressa numa ação, num querer. Porque não adianta ficar também orando o tempo todo, imaginando que as coisas vão se resolver por si mesmas. Não. Nós precisamos resolver um problema que nós mesmos criamos. Esse vírus não é castigo de Deus, companheiros. A enfermidade não é castigo de Deus. As dificuldades que nós enfrentamos todos os dias, a violência, não é castigo de Deus. Isso são efeitos de causas produzidas por nós mesmos. Então, se formos nós que produzimos, seremos nós que teremos que dar conta disso. Nós é que vamos ter que resolver essas questões, fazendo coisas diferentes. Porque o mundo não se modificará para melhor com o mesmo tipo de atitude de até então. Nós não seremos pessoas melhores apenas pela crença de acreditar nisso. Não. Então essa fé humana é aquilo que eu acredito que eu possa realizar, que a minha inteligência possa elaborar, que o meu pensamento possa edificar. Nós temos todas essas potências, mas nós precisamos ter a vontade. Né? Pois que Jesus disse: reconhece-se a árvore pelo seu fruto. Nesta hora endêmica, pandêmica, que tipo de frutos estamos oferecendo? Que tipo de árvore somos nós? É uma questão que nós precisamos fazer, não para o outro, para nós mesmos. Somos nós que vamos ter que encontrar as respostas. E temos a nosso favor, assim como eu citei o Wi-Fi, eu estou muito tecnológico hoje, já repararam, né?
nós também podemos citar o GPS divino. Já que tem o Wi-Fi divino, também tem o GPS. Todos nós conhecemos o que é o GPS. É esse aplicativo que, quando acessado, nós colocamos, por exemplo, ali um endereço, um local, e ele te leva de forma segura. Segura nem tanto, né? A depender. Mas pelo menos ele vai te levar até lá. E o que o GPS faz? É esse que temos que ter cuidado. Ele vai optar pelo caminho mais rápido. E às vezes o caminho que o GPS opta não é o caminho mais seguro. Vez por outra temos visto aí essas tragédias de as pessoas de fora, por não conhecer as comunidades do Rio de Janeiro, acabam sendo levadas por esses aplicativos para dentro da comunidade. E tragédias têm acontecido. Mas o GPS divino não temos esse problema. Porque sabe como se chama o GPS divino? Se chama Evangelho. É o GPS divino. Que assim como o GPS que nós estamos citando como exemplo da tecnologia, esse GPS divino, ele nos conduz de forma segura para o nosso destino final. Né? Nós estamos aqui em viagem. E o Evangelho é este GPS que vai levar pelo único caminho possível para a nossa chegada. Agora, se nós queremos dispensar esse GPS divino e optar por outros caminhos, vamos levar mais tempo. Vamos encontrar comunidades. Vamos encontrar dificuldades, pedras, né? Muitos problemas. Enquanto que o caminho seguro é o Evangelho. É esse norteador de comportamento. Infelizmente, meus irmãos, eu estou olhando aqui porque eu estou controlando o horário, tá, meus irmãos? Ainda faltam aproximadamente 15 minutos. Como passa rápido, né? Interessante, né? Que na medida que a gente vá falando aqui, a gente vai ficando mais à vontade e até desejando ficar mais tempo. Eu já digo logo que eu estou vendo aqui, está passando muitos comentários, pessoal dando boa noite. Agora aqui não é possível, mas certamente eu vou ter o cuidado de, ao término desta live, nós respondermos aos nossos irmãos. Desde já nós agradecemos a todos que estão se expressando, nos acompanhando aqui por este canal do SEAC. Então, meus irmãos, nós temos visto aí, né, que em nossa sociedade o que mais temos é religiosos. Não falta religioso. Essa é uma grande verdade. O Brasil é o maior país católico do planeta. O Brasil é o maior país espírita do planeta. Nós já sabemos disso há muito, né? O Brasil é o país que mais cresce proporcionalmente o movimento protestante no planeta. De tal forma que chegamos à seguinte conclusão: de mais de 99% da sociedade brasileira dizem acreditar em Deus. Também por conclusão deste fato, nós vamos chegar à seguinte situação: quem está roubando, matando, traficando, lesando, usurpando, acreditam em Deus, companheiros. Então acreditar em Deus não é suficiente. Não tem resolvido a nossa vida. Né? E outra, o fato também de sermos religiosos, de frequentar a religião A ou B ou C, não importa, todas as religiões são capazes de nos modificar para uma mudança para melhor. Todas as religiões são. Nós fizemos a opção pela religião espírita. Né? Então, não está faltando no Brasil religiosos. Nós temos visto, basta que você saia e ande 2, 3 quadras, você vai ver um sem número de igrejas, de diversas denominações, casas espíritas que surgem todos os dias por esse Brasil afora. Nós que viajamos um pouco, visitamos outros municípios, inclusive fora do Rio de Janeiro, em outros estados, a gente tem informações, conhecemos casas que estão surgindo aqui e ali. Isso é muito bom, né? Que
novas igrejas surjam. Porque eu sou de uma época que em cada esquina tinha uma birosca. Hoje temos igrejas, que bom, já melhoramos. Agora, nós precisamos traduzir esse quantitativo de religiosos em qualidade de religiosidade, que é dar praticidade ao Evangelho. E aí, infelizmente, nós temos visto parte, tomara que seja a parte menor desse quantitativo de religiosos cristãos que temos no Brasil, de defender bandido bom, bandido morto, de defender aborto e coisas do gênero. Isso é uma completa insensatez, meus irmãos. Porque quando nos dizemos cristãos, o que deve regrar os nossos posicionamentos é o que está preceituado no Evangelho. E isso não guarda nenhuma relação com o Evangelho, porque o Evangelho é vida, o Evangelho é luz, o Evangelho é amor. E essas posições são contraditórias a esse amor. Quando Jesus disse: os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Pensamos nisso. É muito, não é pouco, meus irmãos. E ele vai mais além. Ainda complicou mais a nossa vida. Ele diz assim, que vos ameis uns aos outros, conforme eu vos tenho amado. Então não basta amar. Tem que amar muito e amar como Jesus. Difícil, né? Porque a todo momento nós fazemos julgamentos. E de um modo geral, o homem velho ressurge nessa hora, né? Porque a gente não se satisfaz apenas em julgar. Nós julgamos, condenamos, prescrevemos a sentença e, se deixar, a gente executa a pena. Então nós temos que sair dessa ciranda, desse comportamento inadequado frente ao Evangelho que dizemos viver. É isso que está faltando. É por isso que vamos ainda padecer muitas dores, muitas aflições, meus irmãos. Porque nós nos afastamos do caminho reto que nos conduzia, ou que deverá nos conduzir, à paz e à felicidade. Quando nós estudamos a obra espírita, nós vamos nos deparar, por exemplo, no Livro dos Espíritos, na questão 614, que abre a terceira parte do Livro dos Espíritos, que aqui citei, das leis morais. Pergunta o codificador aos imortais: o que é lei natural? Nós já paramos para estudar e compreender a resposta que os Espíritos deram. Responderam eles a Allan Kardec. Lei natural é a lei de Deus, única, criada para a felicidade do homem. E que toda vez que o homem desta lei, ou seja, da lei de Deus, se afasta, ele sofre. Então veja, Deus estabeleceu regras, leis, para nos conduzir de forma segura e rápida, entre aspas, né? Esse rápido, a avaliação de tempo no mundo espiritual é completamente diferente da nossa aqui. Mas é muito mais rápida do que nós optamos hoje, né? Nos conduzir a essa felicidade. Então, e quando nós nos afastamos da lei de Deus, ou seja, deste caminho preceituado pelo Evangelho, nós sofremos. Está aí explicado, sem nenhuma dúvida, a razão dos nossos sofrimentos. Porque nós nos afastamos do caminho. Nós nos afastamos das leis de Deus. E a proposta da terceira revelação de Deus, o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo, é exatamente essa retomada de posição inicial, né? De nós voltarmos ao caminho que estávamos e, por alguma razão, pelo mau uso do nosso livre-arbítrio,
da liberdade concedida por Deus a todas as criaturas, nós optamos, fizemos péssimas escolhas, meus irmãos. E agora, precisamos qualificar melhor as nossas escolhas. Nós temos todos os elementos possíveis para qualificar melhor as nossas escolhas. Só depende da nossa vontade agora, do nosso querer. E aí, quando nós falamos do nosso querer, de avaliar a grandeza, a grande bênção e misericórdia de Deus em nossa vida, de estarmos encarnados, ou melhor, reencarnados, neste momento estratégico dos planos de Deus para a Terra, que é a transição planetária, aí a gente ouve de companheiro espírita algumas pérolas. Por exemplo, vou deixar para a próxima encarnação isso aí. Isso aí eu ainda não dou conta. Mas você está aqui exatamente para dar conta. E aí, nós vamos dizer que vamos deixar para uma próxima encarnação? Mas qual é a garantia que nós temos dessa próxima reencarnação? Que é fato, isso aí não tem resta dúvida. Porque nós vamos ter que reencarnar tantas vezes forem necessárias até atingirmos o ápice da escala espírita, que é a condição de espírito puro, relativamente falando. Qual é a garantia que nós temos? Vamos reencarnar aonde? Pois se estamos falando desde o início aqui dessa seleção de espíritos que estão tendo essas oportunidades, talvez as últimas oportunidades de aqui reencarnar. Então não temos nenhuma garantia que vamos reencarnar aqui. E ainda que reencarnemos aqui, que será uma grande bênção, em que condições será? Será que vamos ter um corpo semelhante ao de hoje? Em condições favoráveis? Será que vamos ter um cérebro apropriado para que nós, espíritos inteligentes, possamos nos expressar e relacionarmos com o meio exterior? Qual é a garantia que nós temos? Nenhuma! Então nós temos que fazer, não é deixar depois, é fazer agora, já. E fazer da melhor forma possível. Dar o nosso melhor. Esse é o desafio, meus irmãos. Porque enquanto nós não arregaçarmos as nossas mangas e nos dispuser a essa grande luta contra esse grande inimigo que não está fora, está dentro, segundo Paulo, o apóstolo. Por isso que Santo Agostinho, quando responde a Allan Kardec, a questão 919, ele vai dizer que o grande meio de nós progredirmos é a gente buscar o autoconhecimento, identificar o que precisa ser melhorado, identificar aquilo que já é bom em nós e robustecer, melhorar ainda mais, né? Porque essas questões virtuosas servirão de apoio para que a gente enfrente as sombras que ainda somos portadores. Então essa é a grande questão que se passa. E é o nosso desejo que todos, particularmente nós espíritas, possamos fazer deste momento de muita aflição, que não vai terminar após passada a pandemia. Aflições de natureza diversa continuarão nos acompanhando. E como nós vamos sair de tudo isso? O nosso desejo é que a gente possa sair melhor, possa estar empenhado. Né? Sabe aqueles projetos que normalmente fazemos ao final do ano? Sempre deixamos para o ano que vem, né? Aquelas pessoas que sempre deixam para a próxima segunda-feira iniciar, por exemplo, a dieta. Vou começar na segunda-feira a dieta. Ele só não fala qual é a segunda-feira de qual mês, de qual ano, né? Porque nunca chega. Né? E no final do ano é a mesma coisa. A gente sempre fala, no ano que vem vou fazer isso, esse projeto esse. Eu sonho em fazer aquilo. A gente não precisa esperar um ano. A gente não precisa esperar a segunda-feira, quem sabe, um dia. É agora.
Façamos desse momento essas reflexões. E parafraseando Paulo, que já estamos encerrando, quando ele se depara com a grande luz, Jesus, às portas da cidade de Damasco, ele perguntará para Jesus: que queres que eu faça, Senhor? Continua a repercutir em nossos corações a pergunta de Paulo: que queres que eu faça, Senhor? Nesta hora grave de transição, em que a misericórdia do Pai nos colocou aqui, junto a esses companheiros valorosos de jornada. Isso, Senhor, que queres que eu faça enquanto espírita? Essas questões que o íntimo de cada irmão que aqui nos acompanha possa fazer. Que queres que eu faça, Senhor? Meus amigos, o tempo esgotou-se e nós estamos imensamente felizes e agradecemos uma vez mais a Sociedade Espírita Amor e Caridade de São Gonçalo, que nos permitiu aqui da cidade de Guapimirim poder estar em contato direto com os nossos irmãos. Eu agradeço imensamente mais uma vez pelo convite e a todos que nos acompanharam aqui. Vamos fazer então agora a prece de encerramento do nosso trabalho, a qual peço que os nossos irmãos possam, neste momento, emitir um bom pensamento, boas vibrações e oferecer à humanidade inteira. Divino amigo Jesus, companheiros e benfeitores espirituais que estão à frente desse processo, Senhor, que a humanidade enfrenta. Aqui estamos, Senhor, na nossa pequenada condição, oferecendo a esses companheiros espirituais a nossa melhor parte, que todos nós temos, Senhor, que a gente possa dar de nós aquilo que tivermos de melhor, que possamos orar, vibrar e ter sempre disposição de colaboração na obra de Jesus. Que o divino amigo Jesus abençoe, Senhor, particularmente a todos esses que mais diretamente estão envolvidos neste drama social, aos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, a todos esses, Senhor, que alguns estão dando a própria vida a benefício do seu semelhante, que possam ser albergados na sua misericórdia, que a sua mão dadivosa, Senhor, possa sustentar a todos. E assim, estamos encerrando, Senhor, com o nosso coração cheio de gratidão por este momento. Muita paz, muito obrigado a todos. Um grande abraço.